Então, é um prazer de poder estar aqui falando nesse seminário Religião e Ciência. A meta é de mostrar a interface entre a ciência atual, a ciência física, as ciências exatas e a religião, a fé judaica cristã. E hoje eu quero abordar dois assuntos: o livre-arbítrio humano e a ação especial de Deus no mundo, e ver como se ligam esses dois aspectos da realidade com a ciência atual mecânica quântica. Então, primeiro vai ser fazer a introdução sobre esses dois aspectos: livre-arbítrio, ação especial de Deus no mundo. Depois, a mecânica quântica, a formulação matemática, que data de meados da primeira metade do século passado, trabalha com o espaço de muitas dimensões de funções. Eu vou explicar muito por cima isso. E acontece o seguinte, uma coisa chamada colapso da função onda. E isso acontece quando se faz uma medida. Eu vou explicar isso depois. E o que determina o resultado desse colapso? Vamos considerar o livre-arbítrio humano e as sinapses no cérebro. Depois, a ação especial de Deus no mundo. Deus, para a fé judaico-cristã, é o Criador de tudo que existe, criou de nada. Mas além dessa atividade de criação, que inclui manter tudo em existência, Santo Agostinho disse que se Deus parava de pensar de nós pararíamos de existir. Mas além dessa ação de criação, tem a ação especial de Deus no mundo. Por exemplo, o povo de Israel passando pelo Mar Vermelho, outros milagres, outras ações. E, finalmente, um resumo e conclusão. Então, a introdução, mais ou menos a maneira de pensar dessas coisas, tanto a ciência, as ciências exatas, como a fé, uma orientação religiosa, procuram entender tudo que existe. É uma busca da verdade. Mas ainda hoje tem pessoas que acreditam que tem um conflito, uma incompatibilidade entre resultados da ciência atual e a fé judaico-cristã. Queremos ver que isso não existe, esse conflito, e mostrar a compatibilidade. A independência dos dois campos, as ciências exatas e a fé religiosa, continua, mas o diálogo pode ajudar. O Papa João Paulo II escreveu um pequeno documento importante nos anos 80, chamando para diálogo. Então, vamos ver o problema do livre-arbítrio humano e a ação especial de Deus no mundo. O Marquês Pierre Simon de Laplace, um grande cientista físico, que também foi general no exército de Napoleão, ele acreditava no universo totalmente determinista. Então ele disse que se tivesse uma inteligência muito superior, que poderia e que também conhecesse as leis todas da natureza e a situação exata no início do universo, então ele poderia calcular a evolução futura do universo para todo sempre. Então seria totalmente determinista. Esse foi o que ele acreditava. Aliás, vou fazer uma parênteses, tem uma história interessante que ele
escreveu um grande livro, um livro muito comprido, sobre a mecânica celeste. E ele deu um exemplar do livro a Napoleão, que era uma pessoa muito culta, muito inteligente, que leu o livro. E depois ele comentou com Laplace que não encontrei nenhuma menção de Deus. Isso se diz. E Laplace teria respondido, não preciso dessa hipótese. Mas, em todo caso, ele acreditava nesse universo determinista. Vamos. Então, isso seria determinismo causal. Outra pessoa que acreditava no universo determinista era Albert Einstein. Então, ele não acreditava no livre-arbítrio humano. Para ele era só uma aparência de que tinha liberdade. Nós sabemos, evidentemente, que tem muitas influências nas nossas escolhas, mas acho que cada um de nós tem a experiência de que finalmente eu que faço uma escolha. E isso foi rejeitado. Mas Einstein, ao mesmo tempo de rejeitar isso e não acreditar em Deus, ele acreditava que o universo mostra uma inteligência extraordinária e teria essa inteligência que criou o universo com as suas leis. Ele não aceitava a ideia de um Deus pessoal. Essa inteligência não seria pessoal, porque se o universo era determinista, então não faria sentido de rezar, de pedir a Deus que fizesse alguma coisa, porque tudo já estava determinado. Então, como falei, todos percebemos diretamente e imediatamente a nossa experiência de livre-arbítrio. Nós fazemos escolhas. São limitadas, guiadas por muitas influências, muitas limitações, motivações subconscientes que nem percebemos, mas finalmente há uma escolha. Descartes, nas suas meditações, observou que se você tem uma vara que está metade dentro da água, metade fora, a mudança da refração dentro da água dá a impressão que a vara está quebrada. Então é um exemplo que não podemos aceitar as percepções imediatas como sendo automaticamente garantidas. Temos que analisar e estudar. Mas, apesar de muitas limitações, não há nenhuma razão para rejeitar totalmente o livre-arbítrio. E eu acho que é fundamental. É muito importante para a nossa realidade. Se não tivéssemos livre-arbítrio, nosso futuro seria determinado. Não faria sentido tentar fazer alguma coisa. A gente poderia viver la dolce far niente, sem qualquer preocupação, mas também se as coisas não fossem bem, pena, não teria possibilidade de mudar nada. Seríamos autômatos, e não seríamos pessoas. E, do ponto de vista religioso, seríamos incapazes de responder a Deus, ao Deus que nos ama e nos convida a amar de volta. E amor só é possível como opção livre. Se não tiver liberdade, não pode ter amor. Então é muito importante essa questão. E por isso eu acho fundamental perceber que a ciência atual deixa espaço para isso. Outro aspecto é a ação especial de Deus no mundo. Como mencionei, a fé diz que Deus criou o mundo todo. E essa criação mantém tudo em existência. Ou seja, não é só um ato no início, digamos, 13,7 bilhões de anos atrás, no Big Bang, mas é um processo contínuo que Deus mantém tudo em existência.
Essa é a ação geral de Deus no mundo. Mas a ação especial seria se alguém está doente e muita gente vai rezando para a cura e de repente a pessoa fica curada, então isso seria a ação especial de Deus. A comunhão com Deus, esse intercâmbio é muito precioso. E queremos que podemos comunicar com Deus na oração. A oração é conversa, mas podemos pedir algo. E Deus influencia a evolução futura das coisas. Pode responder aos nossos pecados. É frequente que Deus não responde como a gente gostaria. Mas às vezes responde com algo que é melhor. E só a longo prazo a gente vai percebendo que é realmente melhor. Então eu vou entrar na parte um pouco técnica aqui. A mecânica quântica que começou no início do século passado com um artigo de Max Planck, que ele considerou só uma maneira de fazer contas na física, com que a energia vem em pequenas parcelas finitas de energia, e que depois de uns 30 anos, mais ou menos, foi formulada uma maneira matemática de dar esta teoria, de explicar essa teoria. E a ideia é que o estado de um sistema é representado por uma função onda. Não vou poder dizer muito sobre o que é essa função onda, mas é uma função num espaço enorme de muitas dimensões. E essa função onda representa o estado do sistema. Então, um observável pode ser a energia de uma partícula, pode ser a massa, pode ser velocidade, tem outras possibilidades também, mas todo observável corresponde a um operador. O que é um operador? Um operador é algo que leva nesse espaço F. Cada função nesse espaço é elevado em outra função. E o que é o valor de um observável? Seria o que é chamado autovalor. Se este operador que leva cada função no espaço em outra função, se esse multiplica por um número, então esse é o valor. Então, podemos pensar da função como uma direção. E pode ser que o operador estica essa direção. Então, multiplica por um certo número, esse seria o valor do observável. Mas, em muitos casos, a função, o vetor não seria elevado no múltiplo, mas em outro. Então, não teria um valor. O valor seria chamado autovalor. Esse vetor, essa função que é esticada, seria um autovetor. Agora, uma coisa esquisita da mecânica quântica é que uma função neste espaço não representa um sistema puro. Por exemplo, no átomo de hidrogênio tem um núcleo, um próton, e tem um elétron em órbita. Mas não podemos pensar como a Terra girando em torno do Sol, porque o elétron é mais ou menos como uma nuvem dispersa, que vai muito contra a nossa maneira de pensar as coisas. Mas se você faz uma experiência para achar o lugar do elétron, não vai dar como resultado uma nuvem, vai dar algum ponto, algum lugar. Então, quando se faz uma medida,
a função onda colapsa para dar um autovetor. Por exemplo, se você está medindo a posição, três coordenadas x, y, z, então, ao fazer essa medida, vai chegar três valores, x, y, z. Mas não é mais uma nuvem. O elétron está num determinado lugar. E assim, há essa coisa misteriosa que acontece. E eu tenho impressão, eu não sou físico, sou matemático, então estou falando fora da minha competência. Tem pessoas aqui que podem me corrigir, o professor Enio, o professor Vera, mas eu acho que ninguém realmente entende esse processo. O próprio Niels Bohr, que era talvez o mais importante físico no desenvolvimento da mecânica quântica, disse, se você acha que entendeu, a mecânica quântica não entendeu nada. Foi mais ou menos isso, não? Então, tem uma distribuição de probabilidades que determina, quando você faz a medida, o que vai acontecer. Se você, por exemplo, eu estou aqui, mas eu sou uma função onda que tem uma pequena possibilidade de estar lá ou ao lado, mas a probabilidade para um corpo do nosso tamanho do resultado dar algo diferente é ínfima. Mas para uma partícula elementar é bastante possível de ter uma nuvem de possibilidades. Tem essa probabilidade, então, que existe segundo a formulação matemática da mecânica quântica. Então, tem duas perguntas fundamentais aqui. Primeiro, o que produz, o que aciona esse colapso? O que é exatamente uma medida macroscópica que pode fazer isso? Bem, isso é mais ou menos claro. Tem casos de fronteira quando é difícil dizer o que é. Mas a outra pergunta que eu acho que é fundamental para o que eu estou querendo dizer hoje, o que determina o resultado? Tem uma distribuição de probabilidades. A probabilidade de encontrar esse lugar, esse outro, esse lá, tem probabilidades diferentes. Mas, vamos passar para o seguinte. Mas o que determina esse resultado? Essa é a pergunta que estou colocando agora. E eu acho que nenhum físico sabe dizer o que é. Bom, segundo Leibniz, tudo precisa ter uma razão suficiente. Então, eu afirmo, isso é uma posição minha, mas eu acho que talvez vocês vão concordar, que uma mera probabilidade não é uma razão suficiente para dizer qual foi o resultado. Esse é um ponto fundamental e pode ser controvertido. Agora, será que a consciência pode ter um papel? É uma hipótese que a interação com consciência pode ser o gatilho que produz esse colapso. Não sei exatamente qual é a razão desta hipótese. Talvez consciência é um aspecto misterioso da nossa existência e talvez juntando os dois mistérios poderia se iluminar. Tem um filósofo chamado David Chalmers. Ele menciona várias pessoas que levantaram essa hipótese, começando com John von Neumann, que fez a formulação básica matemática da mecânica quântica. O casal, dois
pesquisadores London e Bauer, Eugênio Wigner, prêmio Nobel, Stapp, que levantaram essa hipótese. Mas o Chalmers observa que nunca houve uma formulação rigorosa. Eu não sei se isso é verdade, que até hoje não há. Eu não tenho visto uma formulação realmente rigorosa. Então, Chalmers comenta que filósofos frequentemente rejeitam o dualismo entre matéria e espírito, porque a física é causalmente fechada, ou seja, não teria lugar nas leis da física para o espírito. Exceto que talvez, que eu estou levantando a hipótese nessa questão do colapso da função onda. E mas exatamente nesse processo do colapso da função onda tem uma abertura bastante espaçosa para que algo como a consciência possa entrar. Então, físicos rejeitam o papel da consciência no colapso por dualismo, rejeitam o dualismo, que aceita isso. Filósofos, às vezes, rejeitam o dualismo por incompatibilidade com a física, mas não parece que tenha uma base adequada para essa rejeição. Bom, agora queria abordar com um pouco mais detalhe essa questão do livre-arbítrio e a relação com a bioquímica do cérebro. No cérebro tem bilhões de neurônios e então a questão é se um evento mental pode determinar o colapso da função onda dentro do cérebro. Sir John Eccles, um prêmio Nobel em neurofisiologia, escreveu um livro, A Evolução do Cérebro, a Criação do Self. Não sei como traduzir self, mas da pessoa, da alma. Ele considera a hipótese dualista de interação entre mente, a consciência, e o cérebro, a parte biológica. Ele fala exatamente: pode-se concluir que cálculos na base do princípio de indeterminação de Heisenberg, da mecânica quântica, mostram que uma vesícula na matriz vesicular pré-sináptica, eu vou tentar explicar, destrinchar essas palavras, na matriz vesicular pré-sináptica, poderia talvez ser selecionada para exocitose através de uma intenção mental agindo por analogia no campo quântico probabilístico. Bom, então, o que é isso? Tem neurônios. Sinapse é a interface entre dois neurônios, onde pode abrir para transmitir informação na forma de partículas ou carga elétrica, ou pode ficar fechado. Então, o cérebro funciona um pouco como um computador, em que pode abrir ou fechar o transistor no computador. Então, o que é a matriz vesicular? Na sinapse tem várias ligações, acho que são centenas ou milhares, entre um neurônio e outro, e tem, em cada sinapse, tem essas vesículas, que são pequenas partes que podem abrir para permitir a transmissão de informação. E exocitose, citose se refere a uma célula, alguma coisa saindo de uma célula a outra. Então, a questão é que pode-se imaginar que a intenção
pessoal influencia essa determinação do colapso da função onda. Vamos ver. Mas será que a intenção mental pode determinar esse colapso da função onda no cérebro e determinar que a pessoa vai fazer alguma coisa? Agora, o evento quântico, quando tem muita indeterminação no nível de partículas elementares, isso é no nível extremamente microscópico, mas a vesícula é várias ordens de grandeza maior, embora tem partes que são menores. Mas se você considera que a consciência possa intervir simultaneamente em muitas vesículas, então se torna possível pensar que a consciência está produzindo um efeito no colapso da função onda. Ou seja, essa seria uma explicação da experiência que temos, que eu decido que eu vou levantar a mão e a mão se levanta. E como isso acontece em termos do cérebro. Então, para mim, isso abre a porta para uma explicação do livre-arbítrio humano, que na minha consciência eu influencio sinapses no cérebro e isso é o resultado da minha decisão. Assim, a indeterminação de Heisenberg na teoria quântica abre espaço por essa intervenção da alma humana na determinação da ação. Esse é o ponto fundamental que eu queria falar hoje. Agora vamos passar para outro aspecto, a questão da ação especial de Deus no mundo. Não a criação, não a manutenção em existência de todo o universo, mas alguma maneira de influenciar a evolução do universo. Não faria sentido que Deus interviesse fazendo mudanças nas próprias leis que Ele criou. Essa é uma questão de como se interpreta milagres. Milagres fazem parte da fé judaico-cristã, mas a questão é como se explica isso. Se explica por algo que é totalmente contra as leis da natureza ou que é algo que é extremamente improvável. Por exemplo, poderia ter um terremoto que eleva o fundo do Mar Vermelho e poderia parar o fluxo de água por um tempo, mas depois voltaria. Isso poderia ser um evento natural, mas ocorrendo naquele momento seria milagre exatamente porque seria neste momento que era importante para o povo de Deus. Então, novamente, a indeterminação de Heisenberg nesse nível microscópico permite esta possibilidade de que Deus intervém sem mudar as leis da natureza. Eu volto à pergunta, qual é a razão suficiente para explicar o colapso da função onda para determinar qual é o resultado? Teria que ter uma causa suficiente e a probabilidade, para mim, não é, mas a probabilidade não é uma explicação adequada na minha concepção. Então, a proposta é que Deus, respeitando as probabilidades quânticas, determina o resultado quando se faz uma medida macroscópica. Então, isso ele determina o resultado do colapso da função onda. Quero lembrar que isso está acontecendo no nível microscópico, onde as probabilidades de uma ou outra possibilidade são grandes. No nível do ser humano,
as probabilidades são muito pequenas. Não tem uma indeterminação extremamente improvável. Mas tem uma... sim. Então a pergunta é, será que Deus dirige a evolução das coisas? E eu estou afirmando que pode ser Deus que, de acordo com as probabilidades da física quântica, determina o resultado do colapso. E agora o ponto interessante, ele sabe em todo detalhe as leis que ele criou, percebe as consequências futuras delas, e ele poderia usar a indeterminação quântica para fazer uma mudança ínfima num certo momento, mas a longo prazo isso pode fazer uma mudança muito grande. Aqui entra a teoria de caos. A gente tem ouvido essa parábola da borboleta que decola em Austrália, causa uma tempestade nas Américas. É questão que em certos casos, uma mudança ínfima do estado pode evoluir a médio e longo prazo com resultados totalmente diferentes. Isso é um fato porque se a gente pensa dos estados do universo como um espaço enorme, entre a questão se alguém vai viver ou morrer, tem que ter uma divisória, uma fronteira entre essas duas possibilidades. E se muda ligeiramente de um lado, a pessoa vive. Se muda ligeiramente do outro lado, a pessoa morre. Mas leva tempo para o resultado. Mas Deus, sabendo disso, pode escolher isso. Então eu vou falar de um homem que eu acho importante, um pensador importante, o padre jesuíta Pierre Teilhard de Chardin. Ele era geólogo, arqueólogo e antropólogo e teólogo. Publicou centenas de artigos científicos, mas ele também publicou um livro, O Fenômeno Humano, que foi muito popular nos anos 50, 60 do século passado. E o pensamento dele, eu acho, entra extremamente bem aqui. Ele falou que tinha duas energias na natureza, energia tangencial e energia radial. A energia tangencial é a energia que a ciência estuda, mas a energia radial seria uma energia que leva à convergência. Vamos passar ao próximo. Então, a energia radial leva as coisas ao seu desenvolvimento, que faz que tudo tenha um rumo para sua meta, que ele chamou ponto ômega. O ponto ômega seria a realização do reino de Deus em Cristo. Então, pensando um pouco da evolução, parece que, apesar do fato que a seleção natural tem uma influência enorme na maneira que a evolução progrede, parece que não é a causa toda. Acho que eu tenho ouvido falar que hoje em dia biólogos estão mais abertos a pensar que tem alguma linha mestra que vai também levando a direção da evolução. E Teilhard diz que Deus colocou na natureza essa tendência para o que é maior, para a meta. Ele diz, tu que se monta, converja. Tem a ideia do espiral que vai subindo. E essa meta, o ponto ômega, é o Cristo na plenitude, na evolução do cosmos. Esta é a visão de Teilhard. E eu acho
muito interessante. E essa energia radial pode ser essa intervenção exatamente de Deus determinando o resultado do colapso da função onda. Assim, Deus pode guiar a evolução do universo, produzir uma convergência rumo à meta, sem uma violência às leis da natureza. Vou mencionar agora que tem outras teorias que podem tentar explicar essas duas realidades, o livre-arbítrio humano e a ação especial de Deus no mundo. O padre William Steger, um jesuíta que era astrofísico na espécula vaticana, o Observatório Astronômico do Vaticano, sugeria que é possível que o modelo seja determinista, mas que a natureza não seja. Também tem muitos níveis de partículas elementares, átomos, moléculas, organismos, órgãos, sistemas maiores. E determinismo em um nível não implica necessariamente determinismo em outro nível. Tem muitos fenômenos interagindo. Então, isso seria outra possibilidade. Bom, estou chegando ao fim do que eu queria falar. Então, a tese fundamental é que a indeterminação de Heisenberg, que funciona no nível microscópico, na mecânica quântica, oferece uma brecha para o nosso livre-arbítrio e para a ação especial de Deus no mundo, sem infringir as leis da natureza. A liberdade humana, dom mais fundamental do Deus Criador, é compatível, então, com a física e a cosmologia contemporâneas. E também a ação de Deus no mundo, a ação em que Deus expressa seu amor divino para conosco, que nos convida a amá-lo de volta, também se encaixa nisso. Então, esse é o ponto que não estou fazendo uma afirmação religiosa da fé, mas estou dizendo que há uma compatibilidade na visão de fé e na visão da ciência. Então, essa é a conclusão. Não há conflito entre a ciência atual, as posições judaico-cristãs, sobre a ação especial de Deus no mundo e sobre nosso livre-arbítrio. E é interessante que haja diálogo entre religião e ciência. Essa é a meta, francamente, desse seminário Religião e Ciência. O Papa João Paulo II escreveu uma carta ao diretor do Observatório do Vaticano, com muitos princípios, observando como na própria física tem 5 campos fundamentais da física: eletromagnetismo, gravitação, interação fraca e interação forte dentro do núcleo do átomo. E esses 4 campos de força é uma meta da física tentar integrar esses. A gravitação é mais difícil para integrar. As outras acho que são mais ou menos, as outras são integradas. Mas, então, esse diálogo, essa tentativa de encontrar uma visão comum para os 4 campos, sugere um diálogo para encontrar uma visão comum entre a ciência e a religião. A ciência não prova a fé em Deus, é uma opção pessoal, mas não é uma opção arbitrária, é uma opção que provém de toda a experiência, de toda a evidência que a pessoa experimenta na sua percepção da realidade. Então, ambos, a fé e a ciência, procuram entender a realidade em todas as suas dimensões, mas a fé tem uma dimensão que vai além do que a física
ou a ciência empírica possa estudar. Para o cristão, há uma relação pessoal e amorosa com Deus Pai e com Jesus Cristo, e isso é o que nossa realidade, essa maneira de abordar a mecânica quântica oferece essa possibilidade. Então, obrigado pela atenção. Eu não consegui encontrar, combinar com algum professor de física para fazer comentário, mas não sei se o professor Enio ou o professor Vera gostaria de comentar alguma coisa. Eu penso que o fundamental é, na relação entre ciência e fé, eu penso que o fundamental é a gente ter a consciência de que ambas procuram a verdade. E, nesse caso, como ambas procuram a verdade, não há incompatibilidade, a menos que haja algum erro e a pessoa não chegue à verdade. Mas se ambas estão buscando o mesmo objetivo, então então não há incompatibilidade por definição, né? Se as pessoas estão procurando a verdade e a fé também está procurando a verdade, então por definição são coisas compatíveis e a interação entre elas só pode ser benéfica. Essa é a minha visão sobre a ideia fundamental aí acerca de compatibilidade ou não entre fé e ciência. Em geral, quando a gente vê as pessoas mostrando uma incompatibilidade, se a gente procurar com cuidado, a gente vê que tem algum erro naquela argumentação. E porque são assuntos difíceis, né? A pessoa, para conhecer bem a física, tem que estudar muito. E a pessoa, para conhecer bem a teologia, a fé, também precisa se esforçar muito. Então, em geral, as pessoas não se esforçam muito, têm uma visão superficial e chegam a conclusões erradas. Isso é o que costuma acontecer. Mas, por definição, se todo mundo está procurando a verdade, então o diálogo só pode ser benéfico para ambas as partes. É interessante, o próprio Galileu comentou que não poderia ter conflito entre a natureza, as leis da natureza e a religião, porque diz que Deus é autor de dois livros, o livro da natureza e o livro da Sagrada Escritura. Então não pode haver conflito. Enio, quer comentar? O comentário da Vera eu acho que é muito oportuno. Quer dizer, se ambas as maneiras, né, procuram a verdade, não deve haver conflito entre elas. Eu acho isso um ponto bastante interessante. O outro comentário que eu queria fazer é que eu concordo plenamente com a sua maneira com que você postulou o problema a mecânica quântica. Ali tem uma possibilidade, talvez, de explicar o livre-arbítrio. Acho que está perfeitamente coerente. Mas procurando fazer uma crítica no sentido de que, você mesmo disse, esse processo é um processo muito lento. E se eu penso em milagre, ele pode ocorrer num tempo relativamente curto. Então, deve ter uma outra maneira de Deus fazer a intervenção no campo da ciência, da natureza. Por que ele não poderia violar sua própria lei? Eu vi que isso foi uma espécie de postulado colocado, mas se ele é o dono da lei, ele pode revogá-la a qualquer momento, nem que seja por um pequeno intervalo de tempo, e fazer ressuscitar uma pessoa, coisa que provavelmente o Heisenberg não ia conseguir naquele tempo curto. Então, talvez
existam outros procedimentos. Esse é um comentário bastante interessante. Agora, entra nisso a questão da relação entre nós que existimos no tempo e Deus na eternidade. Isso é um mistério ainda maior, porque Deus, na sua eternidade, sabe as nossas escolhas. Não significa que Ele sabe antes da gente fazer a escolha, mas Ele sabe. E Ele está presente a todo o tempo, todo o espaço-tempo. Então é misterioso isso. Mas em termos da questão de Deus atuar em prazo curto, se Ele prevê as coisas, Ele poderia, anos antes, fazer uma pequena mudança que evoluiria para fazer uma diferença. Agora, talvez a sua crítica é bastante razoável. Tá bom. Não sei se tem algum teólogo que gostaria de comentar, mas... tá bom. Depois o Celso. Peço desculpa que eu vou comentar e daqui a pouco vou embora, que eu moro longe. E amanhã cedo, de madrugada, vou para a Diocese de Crateús, no Ceará. Então, a professora Vera falava da complexidade da teologia e, mal comparando com a frase do Niels Bohr, que disse que quem diz que saber física quântica não sabe nada, então eu diria que quem diz saber teologia também não sabe nada. Mas a teologia moderna, que não é toda a teologia, já há bastante tempo, algumas décadas, do ponto de vista da antropologia teológica, tem superado essa categoria chamada dualismo, por conta da orientação platônica dessa categoria. Então não se fala mais na teologia moderna, não é que não se fale na teologia de dualismo, se fala de dualidade, que se integram mutuamente. Então não dá, mesmo conciliando, e principalmente conciliando com a fé judaica cristã, falar de dois mundos, e sim de um único mundo que caminha para a plenitude. Nesse sentido, a integração com a ciência, com aquilo que a ciência tem dito, não é insuperável, né? Não é insuperável. Então, mundo espiritual, mundo material, a questão quântica, os próprios processos da evolução se integram num único processo de comunhão com Deus. A própria oração, e isso também a teologia, parte da teologia já tem dito, não deveria ser um conjunto de pedidos, e sim um processo de comunhão com Deus, né? E o milagre, por exemplo, ele é algo pontual, que também pode ser explicado por vários modos. Então, a minha vida não se torna mais feliz, por exemplo, se eu voltar a enxergar bem, já que eu sou míope. Tá? Meu pai morreu com 54 anos de idade. Eu sou infeliz porque ele morreu com 54 anos de idade. Então, você tem uma série de questões que se colocam que não depende. A fé judaica cristã, eu diria, talvez sem querer ser injusto com a fé judaica, que a fé cristã, ela tem essa perspectiva de se integrar ao processo, inclusive, de dor e sofrimento, que é Jesus. Então, há uma integração no conjunto da vida. Nesse ponto também, não se opõe ao processo evolutivo. Evolução supõe, muitas vezes, sofrimento, dor, fim de espécies, né? Então, é algo que hoje a teologia está muito mais aberta a repensar, não mais usando somente categorias platônicas aristotélicas. E cartesianas. Eu acho que essa é muito apta a sua colocação e eu agradeço porque colocou num contexto melhor, mais amplo.
E eu não consegui explicar muito bem o pensamento de Teilhard, mas eu acho que ele foi um dos grandes protagonistas e profetas dessa mudança. Em vez de pensar matéria e espírito, tem uma única realidade que tem as duas dimensões. Muito obrigado, Celso. Eu queria fazer uma pergunta, que é se o senhor poderia falar um pouco mais sobre essa teoria do caos e o efeito borboleta. Bem, agora estou dentro de uma área em que eu sou profissional, porque é da área de matemática, sistemas dinâmicos. E se pode imaginar que tem um sistema que está evoluindo. E pensa que cada estado do sistema é um ponto num espaço gigantesco. Então, a evolução do sistema é uma curva que vai seguindo, evoluindo com o tempo, de um estado para outro estado, assim. E vamos supor que o sistema é determinista. Então, em cada ponto desse espaço tem um vetor que indica se o sistema está nesse estado, vai evoluindo nesta direção com essa velocidade. Então tem uma curva que representa o tempo futuro. Agora tem nesse espaço gigantesco tem certos pontos estáveis. Por exemplo, se você tem uma bola rolando, quando chega ao fundo do poço, essa é uma posição estável. Então, a bola pode estar rolando, mas descendo para lá. Então, isso seria um exemplo de uma bacia em que qualquer estado dentro dessa bacia, nesse espaço de estados, iria convergindo para aquele ponto estável. Outras vezes, em vez de ter um ponto fixo que é estável, pode ter algo como, por exemplo, a órbita da Terra, que vai evoluindo, vai voltando, é quase estável. Então, essa é a ideia dos sistemas dinâmicos, que poderia usar a teoria de equações diferenciais ordinárias para calcular exatamente a evolução do sistema. Mas, em geral, essas contas são enormes e mesmo computadoras grandes teriam dificuldade para fazer essas contas. Mas, supondo isso, tem que ter entre uma bacia e outra uma fronteira. Tem que ter algum ponto. Por exemplo, você tem uma crista aqui, um vale aqui, um vale lá. Então, se a bola está na crista, um pequeno impulso de um lado ou de outro vai fazer diferença, se vai para esse lado ou para outro lado. E isso tem que existir num sistema que evolui com esse tipo de determinismo de um sistema dinâmico. Então, essa fronteira é onde um impulso arbitrariamente pequeno poderia causar um resultado ou outro a longo prazo. Se a bola está em cima da crista, um pequeno impulso vai começar a rolar muito devagar antes de descer. Mas a médio e longo prazo pode fazer uma diferença fundamental. Oi, eu não sou matemática nem física, sou advogada e estudante de letras, mas como um bom exemplar de ser humano eu me questiono muito, isso às vezes atrapalha um pouco a minha espiritualidade. E toda vez que eu questiono isso, questiono muito, na minha catequese principalmente, os catequistas me dizem assim, agora é hora de parar de questionar, abstrair, porque isso é uma questão de fé. Mas eu fico, gente, mas Deus me fez racional. Até que ponto eu tenho que parar de questionar, né? Porque é minha natureza ser questionadora, né? Então eu queria saber um pouco disso, assim, qual o limite
de você parar de questionar e abstrair o que é essa tal da questão de fé. E também queria saber, assim, nesse sentido, se a fé seria um papel da consciência questionadora ou da inconsciência, porque muitas vezes eu vejo que os meus atos são produzidos pela minha inconsciência, que não é uma coisa, enfim, não sei nem explicar, é inconsciente, né? Bom, eu acho que a segunda pergunta é muito complicada, muito difícil. Mas a primeira, acho que não, porque nós fomos criados por Deus com inteligência. Então, evidentemente, temos que usar a inteligência. E, ouvindo confissões, frequentemente as pessoas dizem, eu tenho dúvidas. Então, eu tenho que dizer, muito bom. Porque se não tivesse dúvidas, se ninguém tivesse dúvidas, a evolução da compreensão da fé cristã não iria avançar. É quando alguém diz, não, essa maneira de entender não é adequada, tem que encontrar uma maneira melhor. Então, essa é a questão de dúvidas e de procurar entender, isso é o trabalho do teólogo. E todo cristão deve, mais ou menos, ser um teólogo nesse sentido. Então, acho que é importante a gente perguntar como pode ser. Agora, tem certos mistérios na fé cristã. A Trindade, não devemos esperar entender. Podemos afirmar, mas a encarnação do Filho Divino em Jesus de Nazaré também é um mistério. Podemos acreditar na ressurreição, isso não corresponde à nossa experiência, mas o testemunho dos primeiros cristãos que encontraram Jesus vivo e a maneira que mudou a vida deles, nos garante que é bastante razoável afirmar que isso aconteceu, que Jesus apareceu ressuscitado. Senão, como é que eles pescadores e homens incultos, de repente, depois de ficar escondidos, com a porta trancada por meio de Deus, pouco depois estavam lá na rua falando e enfrentando as autoridades. Como se explicaria isso sem ter a experiência do encontro com Cristo ressuscitado? Mas temos que realmente procurar entender melhor as coisas. E esse é mais ou menos o sentido da minha palestra. Estou tentando ver uma ponte entre o que a fé afirma e o que é possível dentro da ciência atual. Agora, não sei se eu posso tentar falar alguma coisa da outra pergunta, mas a interface entre a consciência e a inconsciência é muito sutil. Eu não sou um psicólogo para responder a isso, mas a gente sabe que muitas vezes a nossa escolha é levada por motivação inconsciente. Então, quando falo do livre-arbítrio, que existe isso, não estou dizendo que toda decisão participa dessa liberdade. Às vezes, a gente pensa que está tomando uma decisão livre, mas está realmente motivada por motivações subconscientes que a gente não percebe. Bem, não sei se isso fala alguma coisa, mas podemos falar depois. Essa questão de às vezes você não poder, né, de você não, de falarem pra gente, você não pode questionar, você tem que aceitar. Muitas vezes também acontece com a ciência, né? Quando eu comecei a estudar, estava lá no começo da faculdade, lá no primeiro período que eu fui estudar química, e aí o professor chegou e falou para mim, não, porque o elétron, né, tem ele é partícula e é onda. Eu falei, pô, mas professor, então tem hora que ele é partícula e tem hora que ele é onda? Não, ele é partícula e é onda. E aí eu fiquei tentando compreender aquilo. Então tem hora que ele se comporta como partícula, tem hora que ele se comporta como onda. Ele falou, não,
você vai fazer uma medição e a hora que você vai medir ele como partícula e a hora que você vai medir como onda. Né? E eu ficava tentando entender aquilo e depois eu cheguei à conclusão, falei, olha, eu acho que isso aí é igual à trindade mesmo. Tem que aceitar, porque já mostraram que é desse jeito, mas eu na minha cabeça não estou conseguindo entender. Vai ver que alguém conseguiu entender, mas eu não consigo. Né? Então eu acho que às vezes o que acontece é isso. Bom, e aí partindo para o outro lado, né, eu acho que falando da ligação ou melhor, em vez de ligação, mas da união de religião, né, e ciência, né, eu trabalho em hospital. Então eu acho que dentro do hospital, né, e acho que dentro de um avião também, né, é onde você consegue ver a necessidade das duas coisas, da ciência e da religião. Né? No avião tá todo mundo ali voando tranquilo, né? E aí você passa por uma turbulência, até o cara ali que é ateu, ele faz o sinal da cruz e começa a rezar. No hospital é um pouco parecido, né? Porque dentro do hospital você vive momentos muito felizes, né? Por exemplo, uma maternidade, mas você vive momentos muito tristes. Por exemplo, numa UTI neonatal. E no hospital, né? Principalmente os mais modernos, né? Você vai, por exemplo, no Albert Einstein lá em São Paulo, você tem tudo que é o mais moderno ali em termos de cirurgia, né? Em termos de tratamento de quimioterapia para o câncer, né? Tudo obtido ali, né? Graças à ciência. Mas tem um momento que aquilo chega no limite, que o máximo do que a ciência pôde nos oferecer, ele tem um limite, né? E a função dos profissionais de saúde dentro do hospital ou fora dele é você tratar o paciente. Né? E aí quando você chegou naquele limite, você vai fazer o quê? O cara está com uma doença terminal, né? Às vezes uma criança nova, às vezes um bebê que tem algum problema sério está na UTI, ou uma criança com câncer, né, de 8 anos, igual, né, a gente tem lá no nosso hospital, e está com câncer, né, terminal também. E aí você, não tem mais jeito, então sinto muito, você vira as costas e larga o paciente ali. E nesse momento você vê que existe realmente a necessidade de você tratar aquele paciente e só a religião pode dar respostas, que ela não vai encontrar na ciência. Né? E né, eu dou aula lá para os médicos residentes do hospital, de metodologia científica, e eu falo isso muito com eles. Se vocês se apegarem somente à ciência para tratar os seus pacientes, né, vai chegar um momento que vocês não vão conseguir tratar mais. E se vocês quiserem tratar os seus pacientes, vocês vão ter que ir para um outro lado. Né, porque a ciência não vai conseguir, né, te dar todas as respostas, às vezes para você mesmo, porque você vai começar a se questionar várias coisas e você não vai encontrar essas respostas na ciência. Né, mas a religião, ela consegue te dar essas respostas. Muito bem, essa colocação sua. E eu, como padre, 3 vezes dei a unção nos enfermos para alguém que estava desenganado. Totalmente. É só questão de quanto tempo para morrer. E esqueci um caso, mas os 2 outros são amigos meus, que eu vejo com frequência. Eu penso que a nossa amiga, quando disse aqui, padre, entre questionar, né, e abstrair, queria que possa existir uma ruptura, né, entre questionar e parar na hora de abstrair. Mas para nós chegarmos a uma compreensão, não podemos criar um dualismo, mas continuar na dualidade e na interação de um cosmo único, na intenção de questionar abstraindo e abstrair questionando. Porque nós vamos criar uma interação que nunca vai parar esse ciclo de busca de respostas. Quando nós questionamos e parou de abstrair, porque nós vamos sempre estar presos na questão categorial do nosso espaço e tempo. Então, se nós temos hoje a dificuldade de entender um mundo quântico, e partindo do princípio, da premissa que existe Deus, muito mais entender nas nossas categorias presas ao espaço-tempo, a nossa pequena experiência, a dimensão do Senhor da quântica. Né? Então, isso realmente estamos presos no espaço categorial. Eu vejo que o não questionar, tanto na ciência quanto na religião, na fé, é algo realmente perigoso, né? É, na verdade, um cadeado. E até hoje, a teologia moderna, né, mas atual, ela realmente criou um distanciamento muito grande da teologia clássica, né, da teologia
tradicional, ou digo outros medieval, que não leva em consideração essas questões quânticas, né? Apesar de já termos, né, alguns, né, Anselmo, né, Santo Anselmo no século XI, já dizia, né, que Deus, ele é aquele que é maior do que tudo se pode falar. Então nós vamos sempre falar, sempre tentar criar categorias e vamos estar sempre aquém, não só da questão de Deus, mas questão da própria ciência, né? Porque talvez a ciência também ela não trate devidamente os seus pacientes, porque ela está esquecendo que a ciência não pode ficar preso naquela questão da sua categoria específica aprendida para aquela situação. Mas se todos, como a professora aqui falou, estamos em busca da verdade, a ciência deve também expandir, né, a sua intenção e não só ficar presa nas suas próprias categorias, sabendo que essa categoria não é o todo, como também a questão religiosa não é o todo. Aí voltamos àquela questão bem básica, né, de Galileu. O livro sagrado nos ensina a como chegar aos céus, né, e não como vão os céus, né? Então, agradeço, professor, pelo esclarecimento. Bastante oportuna a sua observação e eu queria pegar carona e dizer que na ciência temos que ter bastante humildade sobre o que sabemos. Vou mencionar 2 casos. No final do século XIX, os físicos achavam que essencialmente os problemas básicos estavam resolvidos, sim, só tinha filigrana para determinar os detalhes. Tinha alguns problemas, se não me engano era o Thomson, que tinha calculado que a idade da Terra seria algo da ordem de 400 mil anos. E era o problema que tinha pedras com milhões de anos. Ele não sabia da radioatividade. Então, em 1897, foi descoberta a radioatividade. E essa é a razão que a Terra pode se sustentar com a energia fluindo de dentro durante milhões de bilhões de anos. Esse foi no final do século XIX, o início do século XX, com radioatividade e com a mecânica quântica e com relatividade, que mudaram fundamentalmente. Agora, novamente, no final do século passado, eu me lembro que eu vi físicos comentando, cosmólogos, que a expansão do universo estava muito perto do valor exato para continuar expandindo para sempre, mas se fosse um pouco menos, iria entrar em colapso, numa implosão. E se fosse um pouco maior, ia expandir para sempre. Então, essa foi a maneira que essa pergunta. E em 1998, descobriram, por 3 medidas diferentes, que a expansão do universo, em vez de estar diminuindo, refreando-se pela gravitação, está acelerando. Até agora, ninguém sabe disso, ninguém sabe por quê. Então, para dar nomes ao que não se sabe, criaram o termo de matéria escura e energia escura. Então, a energia escura está causando essa expansão. E a matéria escura é matéria que não emite luz, ou a radiação eletromagnética, mas tem que estar lá, por exemplo, no buraco negro, no centro da nossa galáxia, para manter a galáxia funcionando sem explodir. Então, é muito instrutivo para nossa humildade diante do que sabemos, de reconhecer que 2 vezes, desde nesse tempo da evolução da ciência, houve uma atitude totalmente errada que todo mundo acreditava. Então, quem sabe o que vai acontecer na próxima vez que tudo muda. Bom. Vou tentar dar uma palavra de quem conhece pouco de ciência, mas que se interessa por esse tema e tal, e que fala também na condição de teólogo, né? Eu te perguntaria, Paul, se não é correto a gente imaginar assim, uma certa combinação. Você falou aí a ideia de um determinismo, né?
que é aquela concepção antiga determinista da física, né, de que tudo se poderia prever mediante os cálculos, de acordo com o conhecimento disponível na época e tal. E essa concepção parece que vai caindo, né? Se descobre que nem tudo é previsível, né? Nem tudo, surgem conhecimentos novos que mudam os próprios dados científicos, né? E a gente parece ter uma certa dificuldade de combinar com a ideia da indeterminação. Quando você falou lá do... Como é que é o termo que você usou? Teoria do caos, né? O efeito borboleta, não sei o quê. Quer dizer, em teologia também parece uma dificuldade nossa em admitir que tem coisas que a gente não sabe, que a gente não consegue prever, né? E parece que para a gente manter aquela ideia de que temos um cosmo ordenado, criado por Deus, com uma lógica, com uma harmonia nas leis da natureza e tal, parece que é inadmissível a existência do caos, do que não se prevê, né, situações surpreendentes. E acho que não é por acaso que você sorriu assim, de maneira um tanto marota, né, e que é o desconforto que todos nós sentimos diante daquela situação. Mas, afinal, Deus pode ou não pode intervir? Né? E parece que a gente fica satisfeito se disser que sim, ele intervém, e isso explica os milagres. Né? Então, Jesus podia fazer milagre, porque, afinal, se Deus é onipotente, ele pode tudo, ele pode interferir e mudar tudo, a qualquer momento, a qualquer hora. Né? A gente não se dá conta da imensa gama de problemas que isso provoca, vou falar só teologicamente, só para dar um exemplo. Né? Então, a gente teria que ficar se perguntando, mas por que Deus intervém num caso, salvou cai um acidente, um avião que cai, sei lá, uma tsunami que acontece, um vulcão que explode, né? Teve lá 10 que se salvaram, teve 500 que morreram. Então aí se explica. Mas que Deus é esse, né? Que escolhe lá 10 para se salvar e deixa lá 500 pobres, desgraçados lá, que fica sem a graça divina, sem a ação especial de Deus, né? É um Deus um tanto estranho esse. É difícil imaginar que o Deus de Jesus Cristo fosse assim e agisse aleatoriamente. É ele que sabe, né? Por que ele salvou um e não salvou os outros, né? Então isso gera um problema teológico imenso, né? Afinal, o que é a graça divina? O que é o milagre? O que é a ação de Deus que... Imagino que Deus quer salvar todos, quer o bem de todos, ama a todos, não faz distinção no seu amor. Então, percebe? Quer dizer, acho que esse é um ponto também, né? Nesse diálogo entre a fé e a ciência, não caberia a gente tentar ampliar um pouco o nosso horizonte e pensar que talvez caiba dentro dessa ação divina que é sempre amorosa. Então, não sei se estou mais fazendo uma não é bem uma palestra, mas é assim, uma observação, né? Que compartilhando com vocês assim, o sentimento de que talvez caiba a gente pensar que indeterminismo e determinação têm que conviver juntos, né? Na nossa compreensão. Que a ação amorosa de Deus permanece onipotente, sempre amorosa, sempre benéfica, mas que isso não exclui eventos aleatórios, eventos dolorosos, eventos que a gente tem dificuldade de explicar e de entender. Enfim, eu só gostaria de colocar mais essa contribuição no debate. Não é exatamente não estou pontificando nada, não estou fazendo nenhuma afirmação categórica, mas talvez a gente precise entender, nesse diálogo entre fé e ciência, uma nova compreensão sobre o que é o milagre, uma nova compreensão sobre como o amor de Deus se manifesta. Provavelmente não é escolhendo aleatoriamente uns para ficarem imunes à dor, ao sofrimento e à morte, enquanto uma imensa, né, grande quantidade de pessoas sofre esses problemas, né? A gente talvez precisasse pensar em outros termos, não? Eu acho que realmente temos que considerar o universo que Deus criou. E esse universo é um universo em que há uma geração sucedendo à outra. Tem a evolução das espécies que leva bilhões de anos. E
cada um de nós vai caminhando para morrer. Então, esse é o ponto de partida. E para o cristão, esse momento de morrer não é o desastre definitivo, mas é a abertura para a plenitude de vida. Então, acho que temos que colocar nessa posição. E os desastres que existem desastres, sem dúvida. Agora, esse é um pouco de mistério, talvez, porque o universo é assim, mas é o universo que Deus criou. O Leibniz, voltando a ele, achava que era melhor de todos os possíveis universos. E ele sabia que tinha desastres. Então, Deus é onipotente, a gente crê, mas não significa que pode fazer coisas contraditórias. Então, a possibilidade de Deus intervir para alguém não morrer ou recuperar-se, o que isso significa? Será que para aquela pessoa era importante ter mais anos de vida ou não? Eu me lembro, anos atrás, eu ia a São Carlos, no interior de São Paulo, com uma certa frequência. 40 anos atrás, era uma aldeia, não era uma cidade. Agora é uma cidade enorme. E uma vez na visita, todo mundo estava falando de uma menina de 11 ou 13 anos que tinha acabado de morrer. Ela tinha uma doença fatal, estava hospitalizada, e muita gente ia visitá-la para confortá-la. Mas as pessoas voltaram, elas confortadas, porque ela estava muito feliz, estava indo para estar com Deus. E para ela era o que ela queria, ela estava feliz com isso. E as outras pessoas que iam visitá-la, pensando que teriam que consolar uma pessoa triste, voltaram, talvez com o aumento da fé. Mas acho que a gente tem que ver as coisas dessa perspectiva, que a morte não é o desastre. E a gente vê também, às vezes, que coisas ruins levam a algo positivo. Não é que Deus faz algo ruim. O exemplo maior é a crucifixão de Jesus, que permitiu, Deus mostrou a imensidão do seu amor para conosco. Mas eu não acredito que esta foi a vontade inicial de Deus. Acho que o plano B era a crucifixão.